Olá, pessoal. Boa noite. E aí, repensaram sobre a vida financeira? Nós vamos falar agora sobre a decisão de você escolher a si mesmo e entender o que é escolher a si mesmo. Para entendermos isso, nós vamos falar sobre a mudança do interno com o externo. Nós vamos falar sobre essa unidade, que é muito importante que vocês entendam o que de fato é essa unidade. É muito falado que é mais importante a mudança interna. Vamos desmistificar isso então. O que é mudança interna? Sentimentos? O que é a mudança interna? Porque aquilo que eu sinto reflete para o meu corpo é externo. Os meus relacionamentos e o meio em que eu vivi reflete o que eu entendo no meu interno. É possível ter uma mudança interna e externa tão separado assim? Fazer essa cisão? Quando você quer casar, você casa consigo ou com o outro? Quando você quer ter um amigo, a amizade é consigo ou com o outro? Quando essa amizade te faz bem ou mal, reflete em você. É interno ou é externo? Os dois. Quando você está doente, é possível que o seu corpo se sarar? Na maioria das vezes, sim. Outras não. Outras precisam de remédio alopático. É externo ou interno? Quando você sente raiva, medo, alegria, amor, é por você, mas é pelo outro também? Então, o que é mudança interna e externa? Quando nós aprendermos que não existe cisão, que é a nossa língua que é quebrada, a mudança vai acontecer de uma forma muito mais precisa em nossas vidas. Não existe interno e externo dessa forma. Não tem como eu falar assim, o importante é ser bonito por dentro. O que é bonito por dentro? Coração, intestino. O que é bonito por dentro? É claro que a gente entende o que quer dizer, né? Você entendeu o que eu quero dizer. Não vamos trabalhar com esse você entendeu o que eu quero dizer, não. Isso nos afasta de uma realidade. Isso nos afasta de identificação. Você entendeu o que eu quero dizer. Tentando colocar a luz aqui melhor para nós. E vamos dizer o que nós queremos dizer. Então, a mudança ela acontece de fora para dentro e de dentro para fora, tá? É claro que toda repercussão de mudança é em você. É lógico. Não tem outra mudança que não seja em você. Só que fazer essa cisão externo e interno vai nos levar para uma quebra horrível. Vou dar um exemplo. A terceirização, ela faz uma cisão. Muitas pessoas chegam no estudo, que nós temos um trabalho espiritual, eles perguntam assim, eu acho que está perto de mim é um espírito ruim, ou Satanás, seja lá a crença que você tiver. Não tem, Daniela? Eu falo, não tem. Mas eu ando pensando, é o seu organismo. E se tem, é você que deu brecha. De todo jeito, parte de você. Hoje chegou uma pessoa perto de mim e falou assim, nossa, eu acho que eu fui num lugar e eu carreguei todas as energias negativas. Madre Teresa falava o seguinte, quando você entrar num lugar, se você é luz, você tem que brilhar muito mais. Porque só existe treva onde não tem luz. Então por que você está carregando as coisas todas ruins com você? Por que você quer essa carga? É bonito às vezes falar, né? Nossa, eu tenho o poder de carregar todas as energias ruins comigo e eu vou num lugar e eu fico mal. Gente, então não tá adiantando a luz? Porque se ela é mais forte, você tá saindo com todas as trevas em você, então talvez não seja tão luz assim.
Percebam isso. Ninguém fala, nossa, eu saí de um lugar e carreguei tantas energias boas. É difícil acontecer isso. Acontece, mas é mais difícil. Ai, hoje eu tô tão cansada, eu acho que eu peguei todas as energias negativas, assim, mais ou menos. Por que falam isso? Por causa de externo e interno. Tá cansado porque você tá cansado, tá com preguiça porque você tá com preguiça. Se tem um terceiro, seja ele encarnado ou desencarnado, é abertura sua, você permitiu. Gente, tem gente que chega pra mim e fala assim, fizeram uma macumba pra mim porque tá tudo dando errado. Ah, mas isso existe, tudo bem. Que abertura que você dá para que isso te atinja? Tudo vai partir de nós não temos uma desculpa. É isso que eu preciso que seja bem falado. E nós não temos um interno e um externo. Nós não temos uma pessoa quebrada. Todo movimento, seja ele social, seja ele do meio, ou seja ele de emocional, que nós consideramos interno e dentro de nós, olha como é difícil falar porque a língua é quebrada. Todo esse movimento, no final das contas, é para a sua reforma íntima. É para a reforma íntima da pessoa que está em movimento. Eu quero ter autoestima. Aí tem gente que fala assim, não adianta nada você emagrecer, você tem que estar bem por dentro. É lógico, não adianta nada fazer nada se você não estiver bem. Só que, de repente, se você começar a se cuidar antes de emagrecer, isso pode também levar à autoestima, e isso é externo. De repente, se você conhecer uma pessoa muito bacana e começar a se relacionar, essa pessoa pode despertar algo bom em você e contribuir para a sua evolução. Inclusive, vou até desmistificar uma coisa aqui. Tem gente que fala o seguinte, você tem que me aceitar do jeito que eu sou. Ai, vai que você é uma pessoa chata pra caramba, porque quando tem que aceitar? Porque você não pode mudar. O outro não tem que aceitar como nós somos. O outro tem que estar inteiro e compartilhar conosco. E se é um relacionamento, se não tem mais aprendizado, o relacionamento acabou. O relacionamento é, eu tenho coisas para melhorar e você também. Então eu aprendo com você e você comigo. Só que aí a gente transforma essa frase. Você tem que mudar. Porque se é uma pessoa assim, aí é outra coisa. Você só desperta no outro o interesse de se mudar. Se você é uma pessoa boa, uma pessoa comunicativa, uma pessoa alegre, uma pessoa disposta, uma pessoa que se permite ficar triste, depois levanta, a pessoa que convive com você, ela vai observar isso, o seu exemplo vai falar por si. Não precisa você ficar falando, você tem que mudar. Esse hábito seu é muito ruim. Não. Só que nós nos apegamos em coisas pequenas, né? Você deixou uma coisa fora do lugar. A gente não consegue ir lá e pegar e guardar. A gente quer que o outro faça. E aí o movimento não é do outro e vira aquela bagunça. Por que fazemos isso? Por causa dessa língua quebrada, por incrível que pareça. Uma cisão do que é interno e do que é externo. Tudo que acontece ao seu redor vai reverberar em você. Qualquer coisa que acontecer ao seu redor vai reverberar em você. Você está aqui para conviver e estar com o meio. Se você teve pais que estimularam sua mente, você tem uma mente ativa. Se você não teve, se não buscou sozinho, você não tem uma mente ativa. Se você está buscando agora no 50 tons, sua mente deve estar girando aí. E assim vai. O meu objeto de estudo na filosofia, eu sempre estudei Platão e Spinoza. Né? Sempre conciliei os dois para escrever as minhas teses de mestrado e doutorado. E eu escolhi um diálogo de Platão no curso de filosofia para casar com Spinoza. E esse diálogo tem muito pouco dele, nem tem em português na internet. Infelizmente, as pessoas falam muito pouco disso. O mito da caverna tem um monte, você acha um monte, né? Mas Cármides, que foi o diálogo que eu escolhi, tem muito pouco. E o que era isso? Ele falava sobre temperança. E no dicionário, temperança é uma pessoa controlada, comedida, né? É isso que é temperança no nosso dicionário. Mas no grego, temperança é algo que não tem tradução. Para nós aqui na língua portuguesa não existe uma palavra que traduza. Por isso foi tão complicado fazer essa tese. Porque temperança diz respeito a uma unidade, a um equilíbrio de todo o seu ser. Tanto que Platão, quando ele começa o diálogo, né, de Sócrates,
Não Sócrates, né? Não sei se vocês conhecem de filosofia. Existe o Sócrates pessoa, existe Sócrates criado por Platão. Ele encontra-se com Cármedes e ele começa falando da beleza física de Cármedes. Ele começa admirando aquela beleza física. Ele fala do belo, da importância do belo. E o belo é importante? Sim. Por isso, tudo que nós formos fazer, se for com capricho e com beleza, nossa. Eu tenho uma tia que ela fala assim, que se ela morasse num lugar que fosse de chão, seria o lugar mais limpo e organizado e bonito. Minha tia Valquíria. E eu acho que sim, porque a casa dela é impecável, gostosa, cheirosa. Então, o belo ele é importante, nós fugimos do belo. É igual a gente foge do dinheiro. Por isso que a gente fala que não é importante a aparência. Principalmente se a gente não tiver numa boa fase, né? Aí a gente quer acreditar que para nós não é importante, mas a gente gosta de olhar a nossa aparência. O ser humano gosta. Eu não gosto, então talvez esteja incutido. Mas o ser humano gosta da história dele, da aparência dele, das coisas que ele faz. Isso é o natural. Então, temperança significa para os gregos um equilíbrio inteiro. Ou seja, o externo é importante, assim como o interno é importante. Na verdade, nem existia interno e externo. Era um ser. E Cármedes chegava, e Cármedes comenta com Sócrates e fala que estava com uma dor de cabeça. E existe um diálogo socrático, né, que nasceu de Sócrates, porque Sócrates ele respondia com uma pergunta. E ele fala assim, mas como anda a sua questão moral? E Cármedes fala, mas eu tô com dor de cabeça. E Sócrates fala, eu entendi, mas primeiro me responda porque eu tenho um remédio para você. E o diálogo se baseia nessa dor de cabeça e num remédio. E todos os diálogos de Platão, eles são inacabáveis, não tem um fim, porque fica para reflexão. Mas ali ele estava falando de uma psicossomática. Ele estava querendo dizer que se a cabeça dele doía, existiam coisas no pensamento dele que levavam à dor de cabeça. Isso há 300 anos antes de Cristo, esse diálogo. O Sócrates estava... Gente, eu sou tão encantada com isso que me dá até adrenalina falar disso. Sócrates, naquela época, estava mostrando que temperança é a unidade. Que você é uma unidade. Não existe uma hierarquia nesse sentido, é cíclico o movimento. A gente coloca uma ordem para entendimento, mas você sente, você pensa, você entende, você desdobra. Porque, na verdade, se formos olhar por esse ângulo, a gente sempre desdobra primeiro, né? Nem sente, nem pensa, não. Quando nós entendermos a unidade, fica mais fácil. Eu estou com uma dor de cabeça. Ao invés de só tomar o remédio, como que estão os seus dias? Principalmente uns 5 dias atrás, como que foi? Porque você, às vezes, demora aí um tempo para o seu corpo sentir. E, às vezes, você está com muito estresse. Quando você descansa é que adoece. Porque é no relaxamento que acontecem as coisas. Lembra que eu falei anteontem? Falei para vocês o seguinte. Na recaída é que gera plasticidade. Então, quando você descansa é que vem à tona a doença. O nosso organismo funciona assim. Você melhora para morrer. É muito comum também. Vocês já devem ter ouvido falar nisso. É um movimento de pulsação. É pulsional. Bom, o que eu quero colocar aqui para vocês é o reflexo do interno e do externo. E não só o reflexo. Nós não sabemos em que hora começa o interno e que hora termina o externo. É um movimento assim. E é a música que nós colocamos no início do curso sempre. Vamos afinar o instrumento, que é o nosso corpo, de dentro para fora, de fora para dentro. Esse é o lema do Instituto Uno. Porque sem esse movimento, nós começamos a ficar perdidos e julgadores. Como se beleza fosse ruim, como se dinheiro fosse ruim, como se o nosso corpo fosse ruim, como se o humano fosse ruim. Então, para que existiria? Por que Deus faria uma coisa ruim? E as pessoas falam,
as coisas humanas são ruins. Não são. Elas não são ruins. O excesso ou a falta de atitudes é que são ruins. O equilíbrio disso não. O humano é uma oportunidade para você embelezar o seu espírito. Só que os nossos olhos são limitados. Então, nós não enxergamos a beleza quando julgamos que uma situação é ruim. Nós não conseguimos ver a beleza em uma situação ruim. Mas tem coisa errada? Porque aqui, quem faz os 50 tons dificilmente seria uma pessoa que não acredita em Deus, porque eu parto desse princípio de Deus, né? Estejam convidados todos que queiram fazer, né? Mas eu deixo isso muito claro, porque todo o meu estudo tem como embasamento Deus, o Criador, né? Então, Deus faria alguma coisa errada? Deus criaria algo errado? Ou será que é porque nós não entendemos o que ele quis dizer e o processo que precisamos passar? Se você olhar para o Sol, você vê ele menor que a Terra. No entanto, nós sabemos que ele é maior. E nós acreditamos, porque é fato. Mas se a gente olhar, nós não vamos ver o Sol maior. Sempre menor. E acreditamos. A gente não vê o processo da energia elétrica, mas quando nós ligamos o interruptor, nós temos certeza que ela vai ligar. Jamais imaginaríamos que seria possível estarmos aqui conversando há 70 anos atrás. Isso aqui seria possível? Não. Eu conversando aqui, vocês me enxergando daí. E isso é o de menos, porque tem tanta tecnologia muito mais avançada. Então, aquilo que é imperfeito nós ainda não entendemos, apenas isso. Os fenômenos não são mágicas. Eles acontecem e têm uma explicação. Talvez nós não tenhamos acesso a todas as explicações ainda, mas teremos. Então, se somos co-criadores e se temos um entendimento de unidade, se somos responsáveis pela nossa experiência, pela nossa vida e por nossos aprendizados, não é possível que na 34ª live dos 50 tons você ainda consiga olhar para você e não ver a sua potência. Porque se você ainda não viu sua potência, em algum momento você não fez o que precisava e não prestou atenção a tudo que foi falado, não permitiu que o aprendizado entrasse em você. Caso contrário, com todas as informações, e se você deu permissão para o entendimento, você já percebeu a pessoa que você é. Não somos uma gota de água isolada. Fazemos parte de um todo. Somos co-criadores. E isso é maravilhoso. Eu vejo muito amor nisso. Porque a partir do momento que eu sou co-criadora, significa que eu tenho um livre-arbítrio. Que nada me é imposto. Ah, mas é imposto sim, porque não é imposto. São leis de causa e efeito. Porque se fosse imposto, talvez tivesse castigo. São leis de causa e efeito, que nós nem imaginamos que às vezes uma palavra gera um efeito. E nós ficamos buscando em coisas grandiosas esse efeito. Mas como partindo de um pressuposto de que existe Deus, não existe nada errado. Porque se ele existe, tudo é perfeito. E eu tenho certeza absoluta, então para mim está tudo claro. Agora e para você? Aqui não estou fazendo propaganda de Deus nem falando de religião, tá? Que isso fique bem claro. Mas diante de todos os estudos, diante de tudo que eu busquei, se tudo que eu busquei foi a partir de Deus, eu não tenho condições de não falar nele. Eu não vou falar de doutrina. Isso eu não entro em questão de doutrina. Mas eu não tenho condições do meu trabalho de não falar de Deus. Meu trabalho, todo ele é embasado em Deus Criador, né? Então, não tenho condições de falar diferente. Para quem não acredita, aí existe uma linguagem também muito próxima, né?
Agora, para quem acredita, faria mais sentido o meu trabalho, porque é pautado nisso. Então, nós precisamos entender essa palavra temperança. Quem dera tivéssemos a tradução dela em português, porque ela é de difícil entendimento. É muito mais que virtude. Temperança é muito mais que virtude. Para quem já estudou filosofia, deve estar falando assim, temperança é virtude. É muito além de uma simples virtude. Porque temperança é a virtude da virtude. Temperança é conseguir conciliar tudo o que você é e equilibrar. E você é externo também, você não é só interno. Você faz parte do externo. E devido às nossas crenças religiosas, né, a antropologia, nós nos afastamos do externo, mas é a nossa experiência. É o que nós mais conhecemos. Na época dos homens da caverna, eles eram muito mais matéria. E a gente veio evoluindo. Então, o homem da caverna meditar e se curar era mais difícil do que hoje. Porque hoje nós temos o movimento do nosso neocórtex mais aberto. Então, pessoas que meditam, pessoas que vivem muito em oração sincera, são pessoas mais saudáveis. Porque o nosso corpo tem condição e estrutura para isso. E foram feitos vários testes de pessoas que oram, de pessoas que recebem reiki, né? De pessoas que meditam, tiveram melhoras. Ah, é um efeito placebo. É um efeito do seu cérebro. Real. Então, o movimento do seu neocórtex, ele é um movimento real. E eu vou finalizar explicando para vocês, nós temos 10 minutos ainda, explicando para vocês sobre a dor, para que vocês entendam o quanto o interno e o externo se misturam. O que é dor? Dor é um movimento sentido pelo ato da retirada. O que é isso? Aqui está quente, eu ponho a minha mão, queimou, eu faço isso aqui. Então, o ato da retirada, porque eu senti dor. A dor não é patológica, tá? Não é uma patologia, que a patologia é doença, dor não. Então, a dor, assim como o medo, me previne de que aconteça alguma coisa pior comigo. Existe uma doença que não me lembro o nome, quem tiver dúvida depois eu pesquiso e trago para vocês. Mas a pessoa vive muito pouco, até no máximo 5 anos, mas temos pouquíssimos relatos. Ela morre cedo, tipo antes de completar 1 ano. Porque essa criança que nasce com essa patologia não sente dor. Então ela vai morrer rápido, porque ela não sabe falar. E ela não sabe sentir dor. Então, se ela colocar a mão no fogo, vai ficar lá queimando. Existe uma patologia. Então, a dor, ela é preventiva. Onde eu sinto dor? Em todas as minhas células. Só que, quando eu coloco a minha mão no fogo, rapidamente se juntam células para me defender. Elas se juntam rapidamente no local. Por isso que eu acho que eu senti dor só ali, porque ali foi mais forte. Isso é a dor física. Tá. Mas é a dor emocional, que as pessoas gostam de quebrar, né? Isso é externo, Daniela. Isso não é externo, isso é interno também. Eu vou explicar como que isso é interno também. Quando você sente uma dor, que alguém te fez um mal, te traiu, ou que alguém morreu, onde que dói? Sabe identificar? Normalmente as pessoas falam assim, ai, dói aqui. Dói, igualzinha a dor. Eu quero saber onde que dói igual a dor da retirada. Tem algum lugar específico de dor real, não de abafamento, não. Onde que dói? Vocês devem estar falando que não tem, né? Na verdade, tem. Todas as suas células sentem. Como não teve atrito externo, elas não se juntam. Então, todo o seu corpo sente. O que tem a ver, Daniela, externo com interno? Então, se você está com raiva, todo o seu corpo sente raiva. Todas as suas células. O seu estômago recebe um pouquinho mais, seu fígado também. Mas todo o seu corpo sente raiva. Se você não perdoa, o que está por detrás do não perdão, raiva, ódio, mágoa, todo o seu corpo sente. Se você sente alegria, todo o seu corpo sente alegria.
E o que tem a ver a dor externa? Vamos lá. Nós temos o neocórtex e o arqueocórtex. E um portão de controle no cérebro. Quando esse portão está aberto para o meu arqueocórtex, que é o lugar que fica a raiva, medo, orgulho, vaidade, eu sinto mais dor, porque eu fico com a minha humanidade, com o meu arqueocórtex, que é a minha parte mais animal, mais antiga, vem de arcaico, arqueocórtex vem de arcaico. Então, quando eu ajo como um animal, usando o meu arqueocórtex, eu sinto mais dor. Quando o meu portão de controle está aberto para o neocórtex, que é a minha parte humana, e olha o que é humano: poesia, música, caridade. Por que caridade não amor? Porque caridade é amor em ação. Amor, só de falar eu te amo, ele não tem efeito no seu corpo. Você precisa ter uma ação. O que é a ação? É você fazer pelo outro. Ok? Se você ama, você tem algumas ações em direção ao outro. Isso é traduzido com a palavra caridade, que existe uma confusão religiosa incrível, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, quando você... deixa eu falar uma frase de Jesus. Jesus fala assim: para sermos mansos, gentis, etc. Então, quando você faz o que Jesus fez e age como ele, você sente menos dor. Aí tem uma frase que ele fala assim: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, porque meu fardo é leve. Por que o fardo é leve? Porque quando você faz o que ele disse, que é seguir esses passos de bondade, o seu neocórtex está aberto, então a sua dor é diminuída. Neurociência mais moderna, comprovando mais uma fala de Cristo. Então, é externo ou é interno? Pensa. Por que tem gente que sofre, aqueles mártires, né? Eles morrem em nome de Cristo. Vocês acham que eles sentem a mesma dor do que uma pessoa que não tem nada de voltado a essas questões? Claro que não. Eles vão com tanta convicção que até a dor é diminuída, porque o neocórtex se abre. Eu dei um exemplo uma vez de Madre Teresa, 80% da saúde debilitada. Ela subia aqueles morros da Bahia para poder levar, com coisas na mão para poder levar. Por quê? Porque ela tinha um neocórtex avantajado, a dor é diminuída. Tem gente que tem um neocórtex tão fechado, mulher, vamos falar de mulher aqui, depilar dói demais, sobrenatural, tirar a sobrancelha, a pessoa... Tem gente que quase morre, não é que não tenha dor, mas tem pessoas que sentem uma dor tão profunda. Se você sente, eu quero que você olhe para o seu neocórtex, está faltando imaginação. E o que é hipnose? Hipnose não é imaginação? Tem pessoas que ninguém consegue hipnotizá-lo. Por quê? Porque ele não permite, ele não tem imaginação. O neocórtex é totalmente fechado. Então, onde que está o externo e o interno? Eu dependo de ambos. A minha dor física depende do meu estado mental. Vou repetir. Se você tem o neocórtex aberto, a sua dor física é diminuída. Como que eu vou separar externo de externo? É impossível, tudo parte de mim. E eu sou interna ou externa? Eu sou um todo, infinitamente para fora, infinitamente para dentro. Olha o tanto que é difícil de imaginar isso, porque o infinito para fora a gente consegue imaginar. Consegue imaginar uma maçã infinita para dentro? Porque isso que é eterno. Eterno é infinito para dentro e infinito para fora. Já pegaram o zero, né? Menos um mais um. Eles são infinitos para dentro e para fora. Negativo e positivo. Já pensaram nisso? Isso é matemática. Geometria. Inclusive, vou indicar um livro aqui. Tem um livro difícil de leitura, mas muito bacana. É um livro para você ler em um ano. Chama A Ética Demonstrada à Maneira dos Geômetras. Muito bacana. E é isso que nós estamos falando aqui agora. É matemática. O que tem a ver matemática? Gente, Pitágoras. Ele tinha um ritual de meditação. Ele ia para um lugar para meditar. Ele comia só grão, um grão que parecia feijão, que eu também não me lembro o nome, para poder o corpo ficar mais leve, para ele conseguir meditar mais. E ele era matemático. E aí, olha a confusão que as pessoas fazem hoje. O matemático é racional, é frio.
Pitágoras era extremamente espiritual. Só que a nossa língua é quebrada, nós vamos falar esses termos ainda, nós não temos outros para substituir. Mas eu preciso é que você entenda que espiritual é tudo. O seu corpo é espiritual, o sangue que corre na sua veia é espiritual, o seu desejo é espiritual, seja ele sexual ou não. E a energia sexual é fortíssima e ela é uma das energias espirituais mais fortes. Então vamos acabar com a ideia de que nós temos cisão e vamos tomar posse da nossa vida e ressignificar, entender o que é temperança. Sermos pessoas elegantes, eu adoro falar de pessoas elegantes. Pessoa elegante não é uma pessoa que veste marca, não. São pessoas que têm uma condição moral ressignificada na vida. São pessoas educadas, gentis, amáveis, empáticas. E são pessoas elegantes. É tão bonito uma pessoa elegante. Não diz respeito ao seu jeito de sentar, ou falar, ou vestir. Diz respeito ao seu jeito de ser. Isso é elegância. Eu tenho um post no Instagram, depois vocês olham lá, bom que vocês vão me seguir. Depois eu vou mandar no grupo esse post para vocês lerem a respeito da elegância. Então hoje eu quero que vocês reflitam nisso, porque nós falamos ontem de dinheiro e hoje falamos de certa forma um pouco sobre o externo físico, né? E o belo. O belo é muito importante. É muito gostoso chegar num lugar arrumado. E o belo não é um lugar chique, maravilhoso e poderoso e um castelo. Não é isso. O belo é a ordem, é a limpeza. São os seus olhos brilhando. Não é o que você veste, é o que você expressa. Isso é o belo. Porque a pessoa, ela pode estar arrumada tanto que for, quando ela chega ranzinza, reclamona, azeda. Nossa, onde está a beleza? É que a gente olha a beleza apenas o rosto, né? E isso é simetria. Você não é feio ou bonito, você é simétrico ou assimétrico. Isso também está ligado à matemática. Mas o que eu quero que vocês entendam é: temperança é muito além de virtude. É o entendimento de você como um ser único, porque tem esse detalhe, nós somos únicos. Então, a teoria não vai nos definir, não. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Não tem método que define ser humano, não. Impossível. A teoria é norteadora. Ela vai nortear, mas a experiência é única. Você nunca vai viver a experiência do outro, nem o outro a sua. Eu falo sempre para os meus alunos, seja um bom profissional, seja um bom psicanalista, olhe para o seu paciente como um ser único, porque além de qualquer teoria está o ser humano. Além de qualquer teoria que exista, está você com a sua experiência, com quem você é. É sua. Então não tem como você basear em outro. Por isso que o recorde que você bate é o seu recorde. E isso é maravilhoso, gente. Falar de temperança, para mim, é maravilhoso. Porque é algo que nós estamos buscando sempre, sem nem perceber. E quando a gente percebe que existe algo maior, que é grandiosa a nossa busca, e o que vamos receber também é grandioso, isso se torna maravilhoso. Analisem sobre temperança. Analisem sobre o seu amor por você, pela vida, pelas coisas. Entenda que a autoestima ela só acontece quando você começar a movimentar. Ela não vai simplesmente surgir na sua mente. Você precisa movimentar. Não tem terapia que te faça ter autoestima sem o seu movimento. Mas você é terapeuta, sim. E o meu papel é despertar em você a vontade de se curar e de ser melhor. E não fazer por você. Não existe quem faça. É você. Então tome posse. Vamos lá, então? Até amanhã. Grande beijo. Reflitam. Eu terminei a aula até leve. Só que eu gosto desse assunto. Reflitam muito. Fiquem com Deus. E tenham uma excelente noite.